Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de AutoCAD. Pessoal, hoje eu vou ensinar aí um truque, na verdade uma dica até em relação à criação de linha. Bom, se você tem a necessidade de criar um estilo de linha, por exemplo, uma muito utilizada, porém não tem dentro do AutoCAD, é uma linha chamada cerca, ok? Ou até mesmo ali uma linha de zigue-zague, uma linha gás, que você queira o outro padrão. Bom, esse procedimento, na verdade, ele não é o mais oficial para criação de linha, é uma técnica que eu utilizo desde a versão R14, onde eu precisava criar um tipo de linha, então eu abri o arquivo chamado lim.lim, modificava a estrutura e salvava isso dentro do AutoCAD. Bom, vamos lá. Se alguém tiver alguma outra técnica, deixa aí embaixo. Professor, eu tenho uma técnica assim, assim, assado no comentário. Eu vou divulgar o seu nome, vou divulgar a sua técnica num próximo vídeo, ok? Quanto mais informação, quanto mais conhecimento a gente divulgar, melhor. Então lembrando também, se você está gostando das séries do YouTube, clica aí no gostei, compartilha, deixa seu comentário, porque isso me ajuda bastante. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é habilitar o comando Line Type. Eu vou digitar aqui no teclado para ficar mais fácil de você depois identificar o nome esse comando, ok? Então, digita o Line Type no teclado, confirme com o Enter, ele vai trazer essa janela de configuração de linhas. Próximo passo, eu vou clicar bem no comando chamado Load, ou seja, carregar. E o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma janela com todos os tipos de linhas do nosso arquivo, ok? E ele vai ter um item chamado File, que é o arquivo que ele utiliza. Nesse caso é o acadiso.lim, que é ACAD de AutoCAD e ISO da norma ISO. Habilita o comando File e ele vai abrir uma janela de busca do Windows. Esse arquivo, pessoal, está dentro do arquivo de programa, ok? AutoCAD 2014, então já está dentro da pasta do nosso sistema, não precisa trocar. Por que eu fiz esse sistema? Para clicar em cima dele com o botão direito do mouse, ok? Ele vai trazer aquela janela de opções do próprio Windows e eu vou selecionar o item Abrir. Notem que ele carregou um item, ok, já com as linhas prontas. E aqui eu vou encontrar linha de centro, linha tracejada, linha de divisão, o Phantom e assim por diante. Bom, eu vou ter que levar o meu arquivo até encontrar o último tipo de linha, que é esse aqui, ó, Phantom, ok? A partir desse item eu vou copiar um padrão, ok? E eu vou utilizar esse padrão dentro do meu sistema. Bom, eu abri um outro arquivo TXT aqui com o padrão base que eu vou criar aqui agora dentro do AutoCAD. Então eu só abri um outro item para não confundir. Primeiro, quando você vai criar uma linha, você vai ter que colocar a seguinte programação. Primeiro um asterisco com o nome da linha. Eu estou denominando essa linha como Daniel. Coloco uma vírgula. E na frente eu vou colocar como se fosse uma representação dessa linha. No nosso caso é um traço, uma frase, um traço, uma frase e assim por diante. Ok? Aí vai entrar a segunda linha, ou seja, o processo de programação. Toda linha já começa com a letra A, porque é um padrão de inicialização. É como se fosse um código para esse nosso comando, ok? E na frente dele vem uma vírgula para separar essa inicialização. Tudo que é número cheio, ou seja, tudo que é valor preenchido, é como se fosse uma dimensão. Nesse nosso caso, o 2 positivo representa o tamanho de uma linha com 2 unidades do nosso arquivo, ok? O valor que está na frente de menos 0,20 significa que é um vão, ou seja, um espaço. Então eu vou desenhar uma linha, deixar um espaço e na frente eu vou escrever alguma coisa. Se você quer colocar um ponto, você iria colocar o valor do zero. Nesse nosso caso, essa linha não tem valor zero porque não tem ponto, ok? Na frente eu vou abrir um colchete com o item de aspas, com YouTube, que é a palavra que eu vou colocar, fechar essas aspas. Se você colocar somente uma letra, ou seja, um X, para representar o item de cerca, não tem nenhum problema. Ele traz o standard, que é a fonte que eu estou utilizando, beleza? Depois ele traz um S, que seria a escala desse meu texto em relação ao que eu estou desenhando. O R de rotação, ele não vai rotacionar nada em relação à escrita ou até mesmo em relação à linha.
e o X e o Y, que é exatamente a posição que ele está criando. Coloco uma vírgula de separação logo à frente, e depois eu vou colocar o valor de menos 0,20, porque ele vai estar dando um espaço, e toda vez que ele finaliza, você não precisa repetir o código. Ele vai criar totalmente essa configuração de novo. Então, a partir desse item, não há necessidade de você ficar redigitando, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar esse TXT, ok? Dentro do meu arquivo padrão do AutoCAD. Então, eu vou Ctrl C nesse arquivo, vou fechar esse item, não vou salvar, e dentro desse arquivo aqui, ó, que já está criado, o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço, vou dar um Enter aqui, ó, logo abaixo do Phantom. Vou dar um Ctrl V, acabei de copiar, ok? Esse meu padrão novo. Eu vou dar um espaço na última linha, para ele confirmar esse comando, e dar um Enter novamente para ele finalizar. E agora eu vou salvar esse meu arquivo, só que tem um problema. Se eu for clicar em salvar, ele vai falar que o arquivo está sendo utilizado. Então o que eu faço? Eu abaixo esse meu TXT, fecho todo o meu item de linha, ok? E fecho também o meu AutoCAD. Se for o caso, eu fecho até o executável do AutoCAD. Bom, eu vou clicar no arquivo agora para salvar e olha só o que acontece. Clico no arquivo, salvar, pronto, já está salvo. Fecho o meu X aqui do arquivo e abro um novo arquivo Acadizo. Venho aqui no meu F7, vou criar uma linha aqui, ok, com 20 unidades, e eu vou mostrar aonde que foi criado esse meu tipo. Se eu abrir o comando de layers, que não é a nossa aula, eu vou clicar aqui em teste, layer teste e line type, vou carregar aqui o load, ele tem que ter esse novo padrão de linha criado. Então notem que aqui dentro veio Daniel, a representação do YouTube, que é traço YouTube, já com tudo configurado. Confirmo com OK mais uma vez, seleciono o padrão que eu criei e mudo o meu layer para teste. E quando você carrega, nota que ele já traz esse item aqui no nosso sistema. Bom, essa linha que eu criei ficou com um espaçamento muito pequeno entre o primeiro traço, o segundo traço e as letras. Então notem que a construção dessa linha está meio que um pouco errada. Então o que eu faço? Eu vou voltar no meu line type, ok? E vou carregar novamente aquele arquivo, ou seja, o meu item Acadizo linha, ok? Abrir e vou encontrar a linha criada. Nesse caso aqui, ó, Daniel YouTube. Bom, como eu falei, o A é comando inicial, número positivo é um traço com a dimensão que você deseja, menos é um espaçamento e depois vem a frase que você deseja. Qual foi o problema dessa linha que eu criei? Eu não coloquei aqui, ó, um espaçamento maior no final dessa minha linha. Então, assim, poderia colocar espaçamentos de ponto 6, ponto 7, para não ficar tão colado. Eu vou colocar aqui, ó, 1.2, ok? Em relação, quando terminar a palavra YouTube, vai começar de novo a linha com espaçamento de 1.2. Eu vou verificar, ok, esse meu item dentro, eu não posso fechar aqui e salvar, então o que eu vou ter que fazer? Fechar todas as janelas do AutoCAD, ok? Abrir de novo o TXT e agora sim, salvar. Beleza. Quando eu trouxer aqui de novo, ó, vou criar uma linha de 20, selecioná-las e mudar para teste. Ele permanece, mas isso porque a linha já foi carregada no arquivo. Então, para você consertar, você vai ter que fechar o arquivo, ok? Abrir um item novo, que ele já vai perder aquele processo de configuração. E aí sim, você vai criar uma linha, ok? Vou fazer novamente 20 unidades. Vou até repetir o processo aqui de criação de layer. Vou colocar aqui teste. E no line type eu vou carregar com o mesmo Daniel. Dessa vez ele não vai gerenciar o problema. Por quê? Porque ele já vai estar com o espaçamento final. Então, ó, mudei o layer. Agora sim, ó, ele tem uma linha com 2 unidades, ok? Depois ele traz a palavra YouTube, faz outra linha com 2 unidades e aí ele repete até terminar essa linha. Você pode fazer aqui, ó, um retângulo, qualquer peça, ok? Mudar o seu layer para YouTube, ou seja, a linha que nós criamos, e até trocar a cor. Vou colocar aqui um vermelho ou um azul, tanto faz, que ele já vai receber as suas propriedades.
ok? Então isso acaba aqui matando um problema aí do dia a dia do desenhista. Como isso foi um exemplo do YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo um exemplo para criar o comando da linha cerca, beleza? Então para quem precisar criar a linha cerca, só ver aí na descrição do vídeo, copiar o código e jogar nesse meu arquivo acadizo.lin, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, compartilha, divulga esse material que é gratuito. Essa técnica não é uma principal, é uma técnica secundária que eu estou executando. Quem souber outra técnica, pode deixar nos comentários a sua dica, a sua sugestão. Beleza? Então é isso aí. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado e fui!